Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero falar hoje com vocês a respeito de um assunto cada vez mais quente na mídia e nos negócios: inteligência artificial no ERP. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, falando aqui de casa, fazendo um trabalho um pouco mais caseiro, por causa do recrudescimento da pandemia e da necessidade que cada um tem de se cuidar e de cuidar dos outros. Se você puder, fique em casa também, como nós estamos fazendo. E eu quero falar hoje com vocês a respeito de inteligência artificial no ERP, um assunto cada vez mais midiático e um assunto que cada vez faz mais presença nos negócios e nas conversas dos executivos. A inteligência artificial ainda está em estágio certamente embrionário nos ERPs. Existem algumas aplicações voltadas, por exemplo, para assistentes pessoais. O seu cliente, o seu fornecedor, o seu stakeholder entra em contato com você através de um assistente virtual e quando faz a pergunta para a assistente virtual, essa assistente virtual ou esse assistente virtual faz uma consulta no seu ERP e responde sobre dados financeiros, sobre dados de estoque, sobre dados de pedidos, sobre dados de preços. Essa é uma aplicação cada vez mais comum que esbarra em alguns pequenos problemas, como a necessidade, por exemplo, de o seu cliente ou de a pessoa que vai ter acesso ao conteúdo precisar instalar um aplicativo. Também tem uma outra dificuldade, que é o fato de que isso depende de uma internet que nem sempre está disponível nos lugares onde o seu cliente precisa. Existem também outras aplicações associadas a questões práticas de ressuprimento, sobretudo no varejo. É quando o próprio sistema faz projeções de quando é necessário fazer uma compra, não baseado exclusivamente naquelas regras elementares de ponto de ressuprimento ou ponto de compra, mas sim em projeções inteligentes a respeito do comportamento do consumidor, projeções matemáticas inteligentes a respeito de como cada promoção ocorre e até mesmo considerando dados externos à empresa, considerando dados de consumo que vêm de outras fontes. Também é muito comum a aplicação de conceitos de inteligência artificial na produção, para fazer produções cada vez melhores e para fazer produções cada vez mais rápidas e a custos baixos. Quando, por exemplo, a máquina fica verificando qual é a performance de cada um dos equipamentos, o sistema verifica qual é o tipo de matéria-prima que melhor se adequa a uma determinada formulação e o próprio sistema indica qual é a melhor curva de sequenciamento de produção, qual é a melhor fórmula, baseadas em questões como preço, como rendimento, como perda, parada de máquina e etc. Mas todas essas aplicações ainda estão em fase realmente inicial. Existe muito a explorar ainda e existe um mercado gigantesco para as empresas de ERP e para os desenvolvedores de inteligência artificial. A grande questão é que o aprendizado de máquina, fazer com que a máquina aprenda sozinha, depende de redes neurais, depende de uma tecnologia que ainda está num ponto longe da massificação que é necessária para transformar realmente o ERP e a inteligência artificial em algo que entregue vantagem para todos. Mas estamos a caminho, estamos chegando lá. E você, quais são as suas preocupações em relação à inteligência artificial no ERP? Você tem feito algum projeto? Tem participado de algum estudo? Você tem contratado alguma coisa? Você está fazendo alguma coisa relacionada a isso? Converse com a gente, vamos trocar umas ideias aqui. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, em casa, cuidando de mim e cuidando de todos nós. Até mais.